começar agora, o próximo tópico é tipologias textuais, tá? Tipologia, primeiramente, é diferente de gênero textual. Quando eu falo em tipologia textual, eu estou falando da forma daquele texto, né, as características que aquele texto tem, né, que caracterizam ele. Quando eu falo de gênero, eu já estou falando, né, da forma como essas características são dispostas. Por exemplo, eu tenho um gênero narrativo, eu tenho a tipologia narrativa. E a tipologia narrativa ela tem algumas características da tipologia narrativa. E dentro da tipologia narrativa, eu tenho gêneros narrativos diferentes. Eu tenho a crônica, eu tenho, por exemplo, uma notícia de jornal. E a forma como estas, né, estruturas são dispostas é que diferenciam os gêneros textuais. Mas todos têm a mesma característica, têm a mesma, né, a mesma estrutura, os mesmos instrumentos ali dentro, né, que caracterizam, né, uma determinada tipologia. Então, tipologias são as características que eu tenho, né, de um determinado tipo de texto, e o gênero é a forma como essas características são dispostas dentro de um texto. Basicamente, tá, os mais importantes que nós temos são 5 tipologias textuais. Nós temos a tipologia narrativa, a tipologia descritiva, a dissertativa, que se divide em duas, né, que é a dissertativa expositiva e a dissertativa argumentativa, e nós temos, por último, a injuntiva, né, ou também chamada de instrucional. Algumas gramáticas mencionam outras tipologias, mas para a prova o essencial são essas 5. Reconhecer as 5. A gente tem a tipologia dialogal, né, que é mais relacionada, por exemplo, a ligações telefônicas. Então, quando você descreve uma ligação telefônica, a conversa ali entra dentro da parte dialogal. E a gente tem a tipologia preditiva também, por exemplo, horóscopos. Horóscopos, né, entram dentro dessa tipologia preditiva. Uma previsão do tempo entra dentro dessa tipologia preditiva, só que são coisas que a gente não vê como provas de concurso, né? Então a gente não tem essa preocupação. O que é importante quando a gente fala, né, de tipologias textuais? É importante que a gente lembre, né, as características. Então aqui nós precisamos lembrar-nos das características de cada tipologia. Para a gente diferenciar cada uma delas só com base nessas características que cada uma tem. Vamos começar com as características, né, do gênero narrador, do tipo de texto narrativo. Tá? O tipo narrativo, a ideia principal de um tipo textual narrativo é contar uma história, é narrar um fato. Quando eu estou contando uma história, narrando um fato, eu estou fazendo uso do tipo narrativo. E o tipo narrativo, ele possui marcadores temporais e espaciais. Eu digo quando, eu digo onde. Os verbos predominantemente estão no passado, porque eu estou narrando um fato. Certo? Eu estou contando algo que aconteceu, né? Existem personagens, existe o narrador, e aí esse narrador, ele pode ser um narrador protagonista, ele pode ser o personagem principal da história que ele está contando. Eu poderia contar uma história da minha vida, eu mesmo contando uma história da minha vida, eu sou um narrador protagonista, mas eu posso ser também, por exemplo, um narrador onisciente. O que é um narrador onisciente? É aquele narrador que sabe de tudo. Ele sabe até dos sentimentos dos personagens. Ele não participa da história, mas ele sabe tudo. Ele sabe tudo, ele viu tudo, tá? Então, por exemplo, enquanto ele está falando de um personagem que está em um determinado lugar, ele sabe onde está o outro personagem, mesmo que ele não esteja lá. Esse é o narrador onisciente, certo? E a gente tem, por exemplo, o narrador observador externo. O narrador observador externo é aquele que ele conhece a história toda,
mas ele só sabe narrar o que ele presenciou. Ele conhece tudo, ele consegue narrar aquilo tudo, mas ele só narra o que ele presenciou ou que foi contado a ele, certo? Ele não consegue, por exemplo, narrar os pensamentos de um personagem. Já viram que alguns livros às vezes expressam, tá contando uma história e expressa o pensamento do personagem? Às vezes até representa o pensamento do personagem como uma fala. Quando acontece isso, o narrador é onisciente. Ele sabe o que o personagem está pensando. Quando o narrador é observador externo, ele não sabe. Ele só vai saber se o personagem expressar isso. Mas isso são características, né, mais específicas do gênero narrativo. E aí nós temos aqui, dentro do gênero narrativo, né, um esqueminha para a gente poder lembrar do gênero narrativo. Bom, uma coisa que nós podemos usar, né, para lembrar desse gênero narrativo é a dica do pente. O que é o pente? P é personagem, né, personagens. O primeiro né, pode ser aqui, por exemplo, o enredo. O enredo é história, é o que eu estou contando. Né? Eu preciso contar uma história aqui. O N do narrador, momento da narração, eu tenho narrador. O T é o tempo e o outro é o espaço, é onde essa história se passa, certo? Além disso, né, podemos puxar o placetinho aqui e dizer que nós temos aqui que o tipo narrativo ele conta, ele narra uma história e que os verbos estão predominantemente no passado, certo? Esse aqui é o nosso esqueminha do gênero narrativo. E o gênero narrativo é isso, né? Nas questões de tempo, por exemplo, é muito comum a presença, né, de advérbios, locuções adverbiais ou até mesmo orações adverbiais, né? Porque elas expressam o tempo, né? Advérbios de tempo. Advérbios de lugar também, né? Para expressar o espaço. Vamos ver dois exemplos que nós temos aqui, ó. Ao ouvir o barulho, 2 funcionários correram para o porta-malas e começaram a descarregar as caixas. Ao ouvir o barulho é quando? Quando o quê? Quando os 2 funcionários, personagens, correram, né, para fazer alguma determinada ação. A ação aqui entra como enredo e esse pequeno trecho já indica alguma característica narrativa. Estou narrando um fato, estou contando o que está acontecendo, certo? Outro exemplo, ó. Depois de reduzir os juros para estimular a economia, o Banco Central decidiu remover ontem a maior parte das medidas adotadas no fim de 2010 para restringir a oferta ao consumidor. Quando que isso aconteceu? Depois de reduzir os juros, certo? Quem são os personagens? O Banco Central. E o que ele fez? Reduziu, né, decidiu remover, na verdade, né, a maior parte das medidas adotadas. Então, vendo que a gente está contando alguma coisa, certo? Uma informação aqui, né? Então, narrando alguma coisa e a gente tem a presença, né, de personagens, um enredo, que é o que? Narrador, tempo e espaço. Ok? Bom, temos também o gênero descritivo, né? O gênero descritivo, ele é marcado pelas formas nominais. O que é isso? Ele é marcado por sintagmas adjetivos. Um adjetivo, uma locução adjetiva, uma oração adjetiva, né, que dá característica, que descreve, né, substantivos, né, denominativos de qualidade, certo? Enumerações, por exemplo. Essas formas nominais, elas contribuem para que o leitor consiga imaginar o que está sendo descrito. Toda vez que a gente está lendo um texto e a gente começa a imaginar a situação, começa a imaginar o lugar, começa a imaginar os personagens, começa a criar uma imagem na nossa cabeça, a questão descritiva está presente ali, certo? O gênero descritivo, ele tem uma característica importantíssima, ele não possui progressão temporal, ou seja, ele é estático. Eu estou fazendo uma descrição, eu não estou narrando uma história, então eu não preciso de progressão temporal. É, por exemplo, uma imagem, uma foto.
ela é estática. Eu vou descrever aquela foto, mas não vou mencionar nada de duração de tempo, nada disso, tá? Isso é uma característica importantíssima. É comum que os verbos deste tempo verbal estejam no presente ou no pretérito imperfeito do indicativo, que são tempos verbais que expressam ideias permanentes, habituais ou momentâneas, certo? Então, para o gênero descritivo, nós temos as seguintes características. O gênero descritivo é um pouco mais tranquilo. O gênero descritivo é um gênero que raramente aparece só ele, né, nos textos. Ele sempre vem mesclado com alguns outros gêneros, né, principalmente o gênero narrativo. É comum a presença do gênero descritivo dentro do gênero narrativo, mas quando a gente vai fazer a tipologia, né, descritiva dentro da tipologia narrativa, porém quando a gente vai fazer a análise, a gente analisa a predominância. Qual tipologia predomina mais? É muito raro a gente ter uma tipologia única, né? Geralmente a gente precisa de outras tipologias andando juntas ali, tá? Então quando a gente fala em descritivo, a gente lembra de um retrato verbal, de uma fotografia, certo? E além do mais, né, a gente tem a questão de que quase nunca aparece sozinho. Então essas são as características principais da tipologia descritiva, ok? Temos alguns exemplos aqui, né? Vamos dar uma olhadinha neles. Figura notável é Pedro, um erro vero, alfa dominante. Diferente de seus subordinados, tem sobrenome interiano. Barba branca e milimetricamente desenhada, careca e traços marcantes, caso do nariz assaz proeminente. Olhem só as características do Pedro, né? Figura notável, barba branca, milimetricamente desenhada. A gente tem características que ao longo da leitura a gente imagina como que é o Pedro, né? A gente consegue criar uma imagem. Isso são características do tipo descritivo, né? Olha outro exemplo. Na calçada, 3 motociclistas infantis estavam estacionadas em frente à vitrine, decorada por uma onça de pelúcia, teclados coloridos, tratorzinhos e uma enorme cabeça de Chewbacca, o piloto peludo de Guerra nas Estrelas. Olha a quantidade de descrições que nós fazemos aqui. Onde que estava, né, as motocicletas em frente à vitrine, a vitrine estava decorada com uma onça de pelúcia, com teclados coloridos, com tratorzinhos, né, com a cabeça de Chewbacca. E aí eu já descrevo também quem que era o Chewbacca, né, o piloto peludo de Guerras nas Estrelas. Ou seja, eu faço uma descrição de tudo e eu consigo imaginar pelo menos aquela situação ali, ó, naquela região ali em frente à vitrine, certo? Isso são características do tipo textual descritivo. Agora, dentro do tipo dissertativo, nós temos 2 tipos. Nós temos o dissertativo expositivo e o dissertativo argumentativo. E aí aqui eu quero chamar a atenção de vocês para algumas características gerais desses 2 tipos aqui. O tipo dissertativo, ele sempre vai ter um tema. Certo? Eu sempre vou falar de algum tema específico aqui. O tipo dissertativo sempre vai ter um tema. O foco dele é contar sobre um determinado assunto, né? O foco aqui é a informação, tá? Então aqui eu tenho, né? Vou até colocar aqui. O foco é a informação.
E aqui eu vou dissertar. Eu vou contar. Não contar, né? Contar pode ser confundido com narração. Eu vou falar sobre um assunto. E aí, nós temos o caso do tipo expositivo e o caso argumentativo. Como o próprio nome já diz, né, o tipo dissertativo expositivo, ele vai apresentar informação. Ele só vai apresentar uma informação. Por exemplo, nós temos aí, a ansiedade é um estado mental que se manifesta na antecipação de uma ameaça potencial ou iminente. Ponto final. Estou apresentando o que é, estou expondo informações sobre o que é ansiedade. Eu não estou expressando minha opinião, não estou falando mais nada a não ser dizer o que é ansiedade. Olha outro exemplo. O sangue contém várias células encarregadas de combater os micro-organismos. Entre elas estão os neutrófilos, as células brancas mais numerosas no sangue. É uma definição, é uma informação apresentada. Ponto final. Certo? Já o tipo dissertativo argumentativo, além de apresentar a informação, ele é marcado por um posicionamento. E esse posicionamento nós chamamos de tese. Tá? Então aqui, quando eu expresso a minha opinião, e quando eu falo expressar opinião, eu não estou falando de expressar opinião em primeira pessoa, não, porque gênero dissertativo não é primeira pessoa. Tá? Comumente são escritos em terceira. Em alguns casos raros, a gente pode ir em primeira pessoa do plural, mas como primeira pessoa singular jamais. Tá? O tipo textual dissertativo, ele expressa o meu posicionamento, eu expresso o meu posicionamento de forma objetiva. Tá? Não posso mostrar a minha opinião clara, usar eu acho, eu penso, né? Para mim é assim. E aí, quando a gente faz esse posicionamento, né, objetivo, a gente usa alguns elementos, alguns operadores argumentativos, algumas expressões, né, assertivas. Né? Quando eu falo em expressões assertivas, nós temos, por exemplo, expressões do tipo: é incontestável que tal atitude é louvável, tal atitude é repudiável. E aí, olha, por exemplo, quando eu falo tal atitude é repudiável, quer dizer o quê? Em relação àquele tema, eu sou contra, porque eu falei que ela é repudiável. Quando eu falo que ela é notável, aí já muda completamente a minha opinião, o meu posicionamento. Eu já mostro que eu sou a favor. Mas em momento algum eu falo, eu penso dessa forma. Certo? Então, características desse tipo textual estão marcadas nestes casos aí. Certo? E por último, a gente tem um texto, né, o tipo textual injuntivo. O tipo textual injuntivo, ele busca convencer o leitor a fazer alguma coisa, a tomar alguma atitude, né? E por isso ele é marcado de imperativo ou até mesmo infinitivo. Quando eu uso a conjugação imperativa, né? Quando eu uso os verbos no tempo imperativo, eu estou induzindo o leitor a tomar alguma decisão, eu estou dando uma ordem, eu estou dando uma sugestão, né? Um direcionamento. E esse tipo textual, ele é muito comum, por exemplo, né? Em bulas de remédio, em campanhas de conscientização, propaganda, né? Propaganda geralmente o intuito é convencer o leitor, o ouvinte, que seja a tomar uma atitude, a comprar um determinado produto, né? Então tudo isso são exemplos
né? São gêneros que se encaixam dentro da tipologia injuntiva, tá? E além disso, né, vale mencionar aqui que é comum também a gente usar verbos de necessidade. Por exemplo, o verbo dever, ter de, ser preciso, ser necessário. Isso são marcações comuns dentro da tipologia injuntiva, certo? Não vou nem fazer um esqueminha aqui que o injuntivo é só isso, tá? Ele é bem tranquilo. Então essas são as 5 principais: narrativa, dissertativa, que se divide em 2, né? Expositiva e argumentativa, descritiva e injuntiva. Nós vamos fazer algumas questões para a gente identificar, né, os tipos textuais que são muito comuns em prova. Eu quero que vocês acompanhem comigo. Nesse caso é quase impossível a gente fugir da leitura do texto quando a questão fala de tipologia textual, tá? Então, quando a questão fala, o texto é narrativo, eu tenho que ler para identificar se realmente aquele texto ele é narrativo, né? Eu tenho que identificar se as características predominantes entram dentro da tipologia narrativa. Nós temos aqui alguns textos, vamos começar pela primeira questão, né? A primeira questão fala o seguinte, vamos dar uma olhadinha na questão antes de ler, para a gente saber qual a informação que a gente está buscando. Com relação às ideias e aos aspectos linguísticos do texto anterior, julgue o item que se segue. O texto que se classifica como dissertativo expositivo quanto à tipologia, informa o leitor acerca de aspectos históricos ligados ao surgimento da polícia comunitária. Vamos ler o texto. O século XIX constituiu-se em marco fundamental para o desenvolvimento das instituições de segurança pública, com as polícias buscando maior legitimidade e profissionalização. Como referência ocidental, a Polícia Metropolitana da Inglaterra, fundada em 1829, mudou paradigmas, dando preponderância ao papel preventivo de suas ações e foco à proteção da comunidade. O consenso, em detrimento do poder de coerção e a prevenção, em detrimento da repressão, reforçaram a proximidade da polícia com a sociedade, com atenção integral ao cidadão. O modelo inglês retirou as polícias do isolamento, apresentando-as à comunidade como importante parceira da segurança pública e elemento fundamental para a redução da violência. Com isso, surgiu o conceito de uma organização policial moderna, estatal e pública, em oposição ao controle e à subordinação política da polícia. No Brasil, as primeiras iniciativas de implantação da polícia comunitária ocorreram com a Constituição Federal de 1988 e a necessidade de uma nova concepção para as atividades policiais. Foram adotadas estratégias de fortalecimento das relações das forças policiais com a comunidade, com destaque para a conscientização sobre a importância do trabalho policial e sobre o valor da participação do cidadão para a construção de um sistema que busca a melhoria da qualidade de vida de todos. Esse texto, ele é dissertativo, expositivo quanto à tipologia? O que vocês acham? Ele é dissertativo. Ele é dissertativo. Mas ele é expositivo? Sim, ele é expositivo. Tem ponto de vista aqui? Alguém falou se é contra, se é a favor alguma informação? Tem personagens aqui? Tem uma escala temporal? Tem espaço? Tem enredo? Não tem. Não tem. Eu estou simplesmente contando um fato. Tá? Eu estou dando a informação sobre a polícia comunitária. Somente isso. E não estou expondo o meu posicionamento. Não tenho posicionamento aqui. Certo? Então, se eu não tenho posicionamento, mas conto um fato, né? Eu disserto sobre alguma informação sobre a polícia comunitária nesse caso, eu tenho um caso de texto dissertativo expositivo. Questão certa. Ok? Vamos dar uma olhadinha na A2? A2 fala assim: julgue o item que se segue relativo às ideias e ao aspecto linguístico do texto precedente. No que se refere à tipologia, o texto é predominantemente descritivo. Vamos olhar o que nós temos aqui. A lembrança da empregada ausente me coagia. Quis lembrar-me de seu rosto.
e admirada não consegui. De tal modo, ela acabara de me excluir de minha própria casa, como se me tivesse fechado a porta que me tivesse deixado remota em relação à minha moradia. A lembrança de sua cara fugia-me. Devia ser um lapso temporário, mas seu nome, é claro, lembrei-me finalmente, Janair. E olhando o desenho hierático, de repente me ocorria que Janair me odiara. Eu olhava as figuras de homem e mulher que mantinham expostas e abertas as palmas das mãos vigorosas e que ali pareciam ter sido deixadas por Janair como mensagem bruta para quando eu abrisse a porta. De súbito, dessa vez com mal-estar real, deixei finalmente vir a mim uma sensação que durante 6 meses, por negligência e desinteresse, eu não me deixara ter, a do silencioso ódio daquela mulher. O que me surpreendia é que era uma espécie de ódio isento, o pior ódio, o indiferente. Não um ódio que me individualizasse, mas apenas a falta de misericórdia. Não, nem ao menos ódio. Foi quando, inesperadamente, consegui rememorar seu rosto. Mas é claro, como puder esquecer, revi o rosto preto e quieto, revi a pele inteiramente opaca que mais parecia um de seus modos de se calar, as sobrancelhas extremamente bem desenhadas, revi os traços finos e delicados que mal eram divisados no negror apagado da pele. Esse texto, quanto à tipologia, é predominantemente descritivo? Errado, ele não é predominantemente descritivo. Observe que ao longo do texto todo, o autor narra um acontecimento na vida dele ali, que a pessoa, sei lá, deixou a casa e tal, e só no finalzinho que ele consegue se lembrar como que era aquela pessoa e aí ele vai descrever ela. Ou seja, tem um pedaço de descrição, mas muito pequeno para falar que é um caso predominante. Esse texto ele é predominantemente narrativo. Ele está contando um fato da vida da pessoa, certo? A descrição, igual a gente comentou, a descrição ela aparece no texto? Ela aparece no texto. É muito difícil a gente ter um caso somente descritivo. E é muito comum a gente ter descrições dentro da narração. A narração, ela precisa da descrição para a gente fazer uma narrativa bem feita, né? Para a gente contar uma história e descrever onde que aconteceu, com quem aconteceu e os personagens em si, tá certo? Então esse caso aqui, ele é predominantemente narrativo, né? Não é descritivo, e a questão está errada. Vamos dar uma olhadinha na questão 3. Questão 3 nós temos o seguinte, né? Com relação às ideias, aos sentidos e aos aspectos linguísticos do texto anterior, julgue o item a seguir. O texto apresentado é predominantemente descritivo, já que exemplifica uma das acepções do termo ritual. Vamos lá. Em qualquer tempo ou lugar, a vida social é sempre marcada por rituais. Essa afirmação pode ser inesperada para muitos, porque tendemos a negar tanto a existência quanto a importância dos rituais na nossa vida cotidiana. Em geral, consideramos que rituais seriam eventos de sociedades históricas, da vida na corte europeia, por exemplo, ou em outro extremo, das sociedades indígenas. Entre nós, a inclinação inicial é diminuir sua relevância. Muitas vezes comentamos, foi apenas um ritual, querendo enfatizar exatamente que o evento em questão não teve maior significado e conteúdo. Por exemplo, um discurso pode receber esse comentário se for considerado superficial em relação à expectativa de um importante comunicado. Ritual, nesse caso, é a dimensão menos importante de um evento, sinal de uma forma vazia, algo pouco sério e, portanto, apenas um ritual. Agimos como se desconhecêssemos que forma e conteúdo estão sempre combinados e associamos o ritual apenas à forma, isto é, à convencionalidade, à rigidez, ao tradicionalismo. Tudo se passa como se nós, modernos, guiados pela livre vontade, estivéssemos liberados desse fenômeno do passado. Em suma, usamos o termo ritual no dia a dia com uma conotação de fenômeno formal e arcaico. Beleza. O texto, ele fala o que é um ritual,
né? Ele comenta o que é um ritual, principalmente mais para a parte final, né, do texto, da metade para baixo, ele fala só o que é ritual. Mas ele dá uma definição de ritual. E definição é descrição? Não. Quando eu dou a definição de alguma coisa, eu estou expondo informações sobre aquela coisa. Então esse texto, ele é descritivo? Ele é expositivo, ele é dissertativo, expositivo, certo? Então ele não é predominantemente descritivo e essa questão está errada, tá certo? Vocês estão vendo como que é tranquilo a gente identificar as características, né? A gente identificar o tipo textual que a gente tem, é só a gente lembrar das características de cada um. Lembrou as características de cada um, a gente consegue identificar cada tipo textual. Cuidado para não confundir, igual essa questão aqui, quando você define o que é alguma coisa, às vezes a gente pensa, eu estou descrevendo o que é isso. Não, você não está descrevendo, porque você criou alguma imagem na sua cabeça de ritual. Você não criou a movimentação, você não criou nada, né, do envolvimento do ritual. Então, descrever é criar uma imagem, né? A gente cria uma imagem verbal, certo? Vamos para a próxima questão. A questão 4, ela fala o seguinte: com relação aos aspectos linguísticos e aos sentidos do texto, julgue o item a seguir. Como o texto elenca fatos ocorridos ao longo da história da justiça brasileira, é correto classificá-lo como predominantemente narrativo. Tá, vamos lá. Vamos ver o que esse texto está falando. É um texto grande, né? Vamos ler ele rapidinho aqui para a gente ver qual que é o tipo textual mais marcante nesse texto. O maior desafio do Poder Judiciário no Brasil é tornar-se cada vez mais acessível às pessoas, até mesmo a quem não pode arcar com o custo financeiro de um processo. De um modo amplo, o acesso à justiça significa a garantia de amparo aos direitos do cidadão por meio de uma ordem jurídica justa e, caso tais direitos sejam violados, a possibilidade de ele buscar a devida reparação. Para tornar efetivo esse direito fundamental e popularizá-lo, foram feitas várias mudanças na lei ao longo dos anos. Esse movimento de inclusão é conhecido como ondas renovatórias. Atualmente, já se fala do surgimento da quarta onda, que está relacionada aos avanços da tecnologia. Na primeira onda renovatória, buscou-se superar as barreiras econômicas do acesso à justiça. No Brasil, as medidas para garantir assistência judiciária a quem não pode arcar com as custas de um processo ou ser assistido por um advogado particular foram efetivadas principalmente pela Lei nº 1060 de 1950 e pela criação da Defensoria Pública da União em 1994, que atende muitos segurados do INSS que têm de recorrer ao Poder Judiciário para conseguir um benefício. A segunda onda revolucionária enfrentou os desafios de tornar o processo judicial acessível a interesses coletivos de grupos indeterminados e não apenas limitado a ser um instrumento de demandas individuais. Para assegurar a tutela dos direitos difusos, que dizem respeito à sociedade em geral, foram criados instrumentos para estimular a democracia participativa. Os principais avanços ocorreram com a entrada em vigor da Lei da Ação Civil Pública em 1985 e do Código de Defesa do Consumidor em 1990, que conjuntamente formaram um microsistema processual para assegurar os interesses da população. A terceira onda encorajou uma ampla variedade de reformas na estrutura e na organização dos tribunais, o que possibilitou a simplificação de procedimentos e, consequentemente, do processo. Entendeu-se que cada tipo de conflito tem uma forma adequada de solução. A decisão final para uma controvérsia pode ser tomada por um juiz, árbitro ou pelas próprias partes, com ou sem o auxílio de terceiros neutros, como mediadores e conciliadores. Hoje, na quarta onda renovatória, a chamada Revolução Digital e suas mudanças rápidas aceleraram a engrenagem judicial. Esse processo de transição do analógico para o digital não se resume apenas à virtualização dos tribunais com a chegada do processo eletrônico. As tecnologias da informação e comunicação oferecem infinitas possibilidades para redesenhar o que se entende por justiça. As plataformas digitais de solução de conflitos popularizaram serviços antes tidos como caros e pouco acessíveis.
Hoje, existe até a oferta de experiências de cortes online, nas quais as pessoas têm acesso aos tribunais com um clique, sem sair de casa. O que acontece? Isso aqui é uma narração? Não é uma narração, né? Narração, ela tem personagem, ela tem enredo, ela tem tempo, espaço, narrador, né? Ela vai contar uma história. Isso aqui não é uma história, eu estou expondo uma informação, certo? Portanto, esse texto aqui, ele é predominantemente dissertativo e expositivo e não narrativo, tá certo? Cuidado também com essa questão de, se eu estou narrando, tem tudo ali, um enredo, né? Tem uma trama, geralmente tem ali um clímax, né? Que é o evento mais importante, e às vezes no final tem uma solução, tem uma moral, né? Então, a narrativa envolve várias coisas, né? Já o dissertativo, ele conta uma informação. Então, questão 4, gabarito errado, certo? Vamos dar uma olhadinha na questão 5. Considerando as informações, os sentidos e os aspectos linguísticos do texto precedente, julgue o item a seguir. O texto apresenta estratégia argumentativa que visa aproximar o leitor das ideias desenvolvidas pelo autor. Antes da gente começar a ler o texto, vamos só lembrar: estratégias argumentativas quer dizer que eu estou expondo uma informação e ao mesmo tempo estou me posicionando em relação àquilo ali. Então eu tenho uma opinião expressa, né? Eu vou falar se eu sou a favor, se eu sou contra, né? Eu tenho meu ponto de vista expresso ali. Vamos ver. A modernidade é um contrato. Todos nós aderimos a ele no dia em que nascemos e ele regula nossa vida até o dia em que morremos. Pouquíssimos entre nós são capazes de rescindi-lo ou transcendê-lo. Esse contrato configura nossa comida, nossos empregos e nossos sonhos. Ele decide onde moramos, a quem amamos e como morremos. À primeira vista, a modernidade parece ser um contrato extremamente complicado. Por isso, poucos tentam compreender no que exatamente se inscreveram. É como se você tivesse baixado algum software e ele te solicitasse assinar um contrato com dezenas de páginas em juridiquês. Você dá uma olhada nele, passa imediatamente para a última página, tica em concordo e esquece o assunto. Mas a modernidade, de fato, é um contrato surpreendentemente simples. O contrato interno pode ser resumido em uma única frase: humanos concordam em abrir mão de significado em troca de poder. Bom, vocês acham que tem alguma argumentação aqui nesse texto? Tem. No segundo parágrafo, o autor fala que a maioria das pessoas, né, entendem a modernidade como um contrato extremamente complicado, mas a todo tempo ele tenta o quê? Convencer que esse contrato, na verdade, é extremamente simples. Ele tenta convencer o autor, né, ele tenta convencer o leitor de que esse contrato é simples. E aí ele expõe os fatos, né, que julgam que ajudam, né, a sustentar essa opinião dele. Porque entre simples e complexo, eu tenho dois lados da balança. Eu tenho uma opinião. Uma pessoa pode achar simples, uma pessoa pode achar complexa. O autor desse texto acha simples e tenta convencer o leitor de que realmente é, certo? Isso é uma característica do texto dissertativo argumentativo. Lembra que ele expõe um fato, ele expõe sobre a modernidade e tal, mas também coloca o ponto de vista dele ali presente, fala que é simples. Então, se ele fala que é simples, quer dizer que ele está expondo a sua opinião. Tudo certo? Então, sim, essa aqui está certinho. Isso é uma estratégia argumentativa. Entendeu? Questão 6. Com relação aos aspectos linguísticos deste texto, julgue o item a seguir. O texto é essencialmente descritivo, pois detalha lembranças acerca das viagens de férias que a personagem e sua família faziam com frequência durante a sua infância. Falando que detalha lembrança, né, para ser descritivo, lembra que eu falei com vocês, se eu conto um fato da minha vida, né, geralmente é narração. Então vamos ver o que o texto fala aqui. Passávamos férias na fazenda de Jureia, que ficava na região de lindas propriedades cafeeiras. Íamos de automóvel
até Barra do Piraí, onde pegávamos um carro de boi. Lembro-me do aboio do condutor, a pé, ao lado dos animais, com uma vara. Show, marinheiro! Vão, teimoso! Tenho ótimas recordações de lá e uma foto da qual gosto muito, da minha infância às gargalhadas, vestindo um macacão que minha própria mãe costurava com bastante capricho. Ela fazia um para cada dia da semana. Assim, eu podia me esbaldar e me sujar à vontade, porque sempre teria um macacão limpo para usar no dia seguinte. E aí, isso é uma descrição? Não é puramente uma descrição. Ele descreve, né, o autor aqui, descreve alguns casos, né, sobre macacão, mas também não dá muito detalhe sobre o macacão, né, o aboio do condutor lá do carro de boi, né, que ficava ao lado dos animais, mas é uma descrição muito simples, né, a gente não consegue imaginar exatamente como que é aquilo, né, ele fala que vai de carro de boi, mas ele não fala onde que ele ficava no carro de boi, então a gente não tem muita descrição. Como eu estou contando um fato, né, a história do meu autor, né, isso é essencialmente narração. Então essa alternativa ela está errada, ok? Essa questão está errada. Vamos para a nossa última questão, né? Lá na questão 7, nós temos o seguinte: o texto, embora contenha trecho narrativo dedicado a contar a trajetória da precursora da moderna enfermagem, essencialmente dissertativo, pois está estruturado em introdução, desenvolvimento e conclusão. Seguinte, pessoal, um texto dissertativo, ele tem sim introdução, desenvolvimento e conclusão, mas um texto narrativo, ele também tem essa sequência, ele tem início, meio e fim. Eu começo com a história, desenvolvo a história no meu meio e no fim eu chego a uma conclusão, a um desfecho, tá? Então, não é porque tem início, meio e fim, que tem introdução, desenvolvimento e conclusão, que é dissertativo. O narrativo também pode ser assim. Mas vamos ver como que o texto fala. A vida de Florence Nightingale, a criadora da moderna enfermagem, daria um romance. Florence estava destinada a receber uma boa educação, a casar-se com um cavalheiro de fina estirpe, a ter filhos, a cuidar da casa e da família. Mas logo ficou claro que a menina não se conformaria a esse modelo. Era diferente, gostava de matemática e era o que queria estudar. Os pais não deixaram. Aos 16 anos, algo aconteceu. Deus falou-me, escreveu depois, e convocou-me para servir. Servir a Deus significava, para ela, cuidar dos enfermos, e especialmente dos enfermos hospitalizados. Naquela época, os hospitais curavam tão pouco e eram tão perigosos por causa da sujeira e do risco de infecção, que os ricos preferiam tratar-se em casa. Hospitalizados eram só os pobres, e Florence preparou-se para cuidar deles, praticando com os ingredientes que viviam próximos à sua casa. Viajou por toda a Europa, visitando hospitais, coisa que os pais não viam com bons olhos. Enfermeiras eram consideradas pessoas de categoria inferior, de vida desregrada. Mas Florence foi em frente e logo surgiu a oportunidade para colocar em prática o que aprendera. Sidney Herbert, membro do governo inglês e amigo pessoal, pediu-lhe que chefiasse um grupo de enfermeiras enviadas para o fronte turco, uma tarefa a que Florence entregou-se de corpo e alma. Providenciava comida, remédios, agasalhos, além de supervisionar o trabalho das enfermeiras. Mais que isso, fez estudos estatísticos. Sua vocação matemática, enfim, triunfou, mostrando que a alta mortalidade dos soldados resultava das péssimas condições de saneamento. Isso tudo não quer dizer que Florence fosse, pelos padrões habituais, uma mulher feliz. Para começar, não havia em sua vida lugar para ligações amorosas. Cortejou-a o político e poeta Richard Milnes, Barão Houghton, mas ela rejeitou. Ao voltar da guerra, algo estranho aconteceu. Recolheu-se ao leito e nunca mais deixou o quarto. É possível e até provável
que isso tenha resultado de brucelose, uma infecção crônica contraída durante a guerra. Mas havia aí um óbvio componente emocional, uma forma de fuga da realidade. Contudo, Florence era Florence. Mesmo acamada, continuou trabalhando intensamente. Colaborou com a Comissão Governamental sobre Saúde dos Militares, fundou uma escola para treinamento de enfermeiros e escreveu um livro sobre esse treinamento. Estranha a Florence Nightingale? Talvez, mas estranheza pode estar associada a qualidades admiráveis. Grande e estranho é um mundo. Grandes, ainda que estranhas, são muitas pessoas. E se elas têm grandeza, ao mundo pouco deve importar que sejam estranhas. Seguinte, esse texto, ele é dissertativo? Ele está definindo alguma coisa? Ele está dando definição de algum fato? Não está. Não está. Ele está contando a história da Florence. Observe que a partir do segundo parágrafo, né, no meio do segundo parágrafo, ele começa a descrever tudo que ela fez. Ela foi para a Europa, que ela participou, né, desse grupo de enfermeiras enviadas ali no fronte turco, depois voltou para casa e passou direto para o quadro porque pegou uma enfermidade, mas mesmo assim continuou, né, trabalhando com essas pesquisas e tal, ou seja, ele está narrando a vida dela. Só no finalzinho que a gente tem um posicionamento, mas esse pequeno parágrafo, ele não é capaz de mudar a predominância da narração do texto. O texto ele é predominantemente narrativo, né? Ele tem um parágrafo pequeno que fala de posicionamento, que seria um caso, né, dissertativo, mas nada mais além do que isso, certo? Ou seja, esse texto ele é predominantemente narrativo, e aí essa questão está errada, certo? Com isso a gente conclui a tipologia textual, tá? Então lembre-se que para tipologias textuais a gente precisa guardar as características de cada um, as 5 principais, reconhecer as 5 principais, certo? Reconhecendo como que funciona cada uma delas, a gente mata a questão de tipologia textual, beleza?